Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom, hoje essa aula está sendo gravada no dia 27 de março de 2021, para poder ser veiculada no domingo, no dia 28. Ainda estamos numa situação complexa no Brasil, em virtude da pandemia de coronavírus, que infelizmente tem ceifado muitas vidas, e recomendamos a você que mantenha-se sábio, sustente a sabedoria que Deus te deu, para poder não desonrar o nome de Deus, não desonrar a sabedoria de Deus, não desonrar o nome do povo de Deus, ok? Cuide-se, tome todos os cuidados necessários para poder manter a sua vida, porque enquanto um justo vive, o mundo, a existência do mundo ainda continua contando, continua tendo vantagens com a sua existência, porque é mais um dia que você tem para poder cumprir a vontade de Deus, de adorar o nome de Deus, de divulgar a mensagem do Evangelho. Então, honre os dias que o Senhor te deu, ok? Bom, meus irmãos, desde o início desse ano nós temos trabalhado com a questão da interpretação bíblica, e a gente vinha, desde o início de 2021, então, trabalhando com a questão de colocar, saber como é que progrediria o contexto bíblico, a linha do tempo do Antigo Testamento, para a gente poder saber colocar cada assunto dentro do seu devido período histórico, porque tem muita gente que pensa que a Bíblia ela está escrita em linha cronológica, a disposição dos textos bíblicos está em linha cronológica, numa sequência, um atrás do outro. E não é, você já viu nas aulas anteriores, que os livros da Bíblia estão reunidos por assunto, por tipo de literatura. E isso é muito importante. Aí as pessoas acabam se confundindo, porque os livros proféticos, por exemplo, eles estão no final do Antigo Testamento, mas, na verdade, boa parte deles está distribuída ali no meio do livro de Reis, alguns deles depois ainda do período em que Daniel escreveu, por exemplo, Daniel e Ezequiel escreveram, e os Salmos também está ali no meio do livro de Reis, etc. e tal, e as pessoas costumam não entender muito bem isso. Por isso que, para a compreensão do texto bíblico, para poder compreender como está disposta a Bíblia, a gente começou a narrar da linha do tempo do texto bíblico, ok? Eu vou pedir a você para que tenha paciência. Eu vou tentar gravar aulas um pouco menores, porque a quantidade de conteúdo é muito grande com essa proposta que eu venho trazendo desde então. Ela vai ser grande principalmente no seguinte sentido: nós, nessa disposição temporal, com as imagens que eu tenho usado aí para poder ilustrar a passagem bíblica decorrente de um determinado período histórico, de uma determinada passagem, a gente abordou a vida de Moisés e acabamos entrando, começando aí a vida de Josué. Mas falei com vocês que a gente ia estudar as leis, porque a lei que Deus deu a Moisés, para ser cumprida pelo povo de Deus, ela normalmente é muito mal interpretada nos meios cristãos, e existe, de certa forma, até uma certa ojeriza, uma questão de se afastar da lei. Não, isso era a época da lei, nós estamos na época da graça, na era da igreja, Deus não usa mais a lei. O grande problema com isso é que nós temos no Antigo Testamento as palavras de Deus por meio de Moisés, dizendo que as palavras da lei eram parte da aliança de Deus com o seu povo. Então a gente pode até entender que era a aliança de Deus com o povo de Israel, mas também vemos no Novo Testamento Jesus dizendo que nem um tio da lei cai. Mais fácil, na verdade, o que se diz é que as pessoas, isso era dito no Antigo Testamento, e é dito também no livro de Apocalipse, que quem tira um Y, ou um J, mesmo que essas letras não existissem no hebraico, mas quem tira uma letra que seja dos mandamentos, ou lá da profecia do Apocalipse, lógico que isso vale para a Bíblia toda, essa pessoa está comprometendo aí parte da vida eterna que Deus tem prometido para ela, Então, é importante a gente, pelo menos, compreender a lei. Certo, Cristo cumpriu a lei, mas a lei, ela revela o caráter perfeito de Deus e o amor de Deus com o seu povo, e por isso dar-lhes leis que façam deles uma nação sacerdotal. É interessante, então, no mínimo, conhecer as leis que Deus deu a Moisés, e para isso eu vou passar a compartilhar com vocês a tela aqui, uma apresentação muito simples também, como tem sido essas nossas aulas, Você já observou que
a qualidade da gravação não é das melhores, né? Estou usando a câmera de um notebook mesmo, e a apresentação também simples, sem muito fundo, né? Para ficar o mais fácil possível, até para poder facilitar para os irmãos que precisam de letras maiores para compreender e etc e tal, tá? Então, sem muita beleza, né, no vídeo, né, sem muito retoque no vídeo, sem abertura, etc e tal, vamos então à compreensão do que de fato importa, o conteúdo que de fato importa, que é a lei de Deus dada a Moisés. Muitos sábios, né, do judaísmo, né, estudaram a questão dessas leis e fizeram diversas divisões, vários tipos de divisão em termos de quantidade de leis. A mais aceita hoje é essa que diz que a lei que Deus deu a Moisés pode ser contabilizada em 613 mandamentos, e não apenas 10, como as pessoas normalmente pensam. Né? É bom você se lembrar que Deus, quando libertou o povo do Egito, fez logo depois uma aliança com eles ali no pé do Monte Sinai. Deus até perguntou, olha, manda o povo santificar, porque eu daqui a 3 dias vou me apresentar, né? E aí eu quero saber se o povo vai fazer ou não aliança comigo. Todo mundo jejuou, até animal jejuou naquele dia. E na hora de saber se Deus queria... E na hora de saber do povo, se eles queriam escutar diretamente a voz de Deus, o povo, não, negativo, estão com medo de morrer na mão desse Deus Todo-Poderoso. Vai lá, Moisés, e representa a gente. Essa é uma das imagens, por exemplo, então, que representa a congregação de Israel reunida ali no pé do Monte Sinai, enquanto Moisés estava lá em cima por 40 dias e 40 noites, de maneira miraculosa, sem comer nem beber, só ouvindo as instruções de Deus, né, reunindo ali o compêndio de normas que faria do povo de Deus um povo bem-sucedido se obedecesse. Né? Bom, na Idade Média, então, esse judeu aí, conhecido como Maimônides, esse sobrenome dele aí, ou Rambam, ele fez uma boa obra, né, didática lá para o povo judeu, isso já nos anos 1100, 1200 anos depois de Cristo, para poder compilar os 613 mandamentos. É uma obra bem didática, né, embora seja um escrito judaico, mas no sentido de enumerar os mandamentos, achei interessante. É claro que eu não vou seguir todas as ideias dele, embora as ideias dele não pervertam o mandamento até onde eu tenho analisado, mas apenas para ter uma estrutura para seguir com vocês, foi que esse Maimônides aí seguiu, ok? Outra coisa que eu vou dizer para vocês é que o jeito que o Maimônides dispõe os 613 mandamentos, ele também não está dispondo o texto em ordem cronológica, como ele aparece ao longo do texto bíblico, né? Então, assim, o primeiro mandamento que aparece lá nos 10 mandamentos crer que só existe um Deus, por exemplo. Né? O próximo mandamento que ele elenca não está no versículo 2 ou no versículo 3, ele não vai seguindo assim. Né? Ele também, de certa forma, reúne os mandamentos por assunto. Como eu achei didático essa forma, vou seguir, então, essa ideia do Maimônides aí, para poder expor para vocês os mandamentos que não estão, então, na ordem em que eles aparecem no texto bíblico, tá bom? De acordo com a percepção do Maimônides, os 613 mandamentos, eles são divididos em mandamentos positivos, que são ordens, né, onde Deus manda fazer, faça isso, faça aquilo outro, e outros 365 mandamentos negativos, que na verdade são proibições. Não faça isso, não farás aquilo outro, e cada um desses mandamentos, então, tem importância. Né? Na época, os judeus até diziam o seguinte, que 365 é a mesma quantidade de dias, né, que tem no ano. Então, é como se cada dia do ano te mandasse prestar atenção em uma proibição para não cometê-la, para não violar um mandamento. Né? E os 248 mandamentos seriam associados a 248 órgãos do corpo, que na visão deles, então, o corpo tinha 248 ossos no total, então é como se cada membro, cada parte do seu corpo te convidasse para cumprir uma ordem que Deus deu. Interessante, né? Apenas para poder memorizar, teria muito valor para a cultura de então explicar os mandamentos assim, que isso de fato afixa o conhecimento na mente. Bom, meus irmãos, uma coisa que eu queria trazer para vocês era o seguinte, que quando a gente for ver, eu trouxe isso aí, é uma lei dos dias de hoje, está vigente, ela fala do tráfico de drogas
mas é só para poder te demonstrar, eu não sou especialista na área do direito, minha área não é o direito, mas eu queria trazer isso aqui só para poder figurar para você, ilustrar para você como a gente vai ler o texto bíblico, como a gente vai perceber os mandamentos ao longo dos versículos. É bom você se lembrar, né? Você que está com a gente na Escola Bíblica Dominical há algum tempo já sabe que o texto bíblico não foi escrito enquanto Moisés escrevia, enquanto Isaías escrevia, enquanto Mateus escrevia. Ele não parava o texto e escrevia capítulo 2 e começa de novo. Ele também não dividia o texto dele em versículos. Não, aqui agora eu vou botar uma vírgula e vou pular para o versículo 2. Não, não tinha isso. Escrevia de forma corrida, né? E aí, anos depois, é só aqui na meados dos anos 1300 a 1500 que resolveram dividir primeiro a Bíblia em capítulos, para poder facilitar a compreensão, e depois em versículos, para facilitar ainda mais a localização dos textos bíblicos. Então, é muito comum na cultura judaica o pessoal ler um trechinho daquilo que hoje em dia nós consideramos um versículo grande. Até hoje a gente tem o costume de, às vezes, dividir um versículo em partes menores, né? Então, você quer falar a respeito do mandamento de amar a Deus com toda a sua mente, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, aí você divide, olha, esse versículo tem 3 partes, né? O versículo 3, parte A, então fica lá o 3A, 3B, 3C. Então, ainda hoje, a gente tem esse costume, né, de encontrar partes menores e com significado dentro de um versículo um pouco maior. E aí eu trago esse artigo dessa lei aí embaixo, 11.343, vigente ainda no Brasil, que trata da lei de drogas, né? Olha só que interessante, eu vou mudar aqui para poder te mostrar quantas coisas podem ser considerado tráfico de drogas. Esse artigo 33 dessa lei fala, então, do tráfico de drogas. O que é tráfico de drogas? E aí, importar uma substância que não está autorizada pelo poder, né? Uma substância que tem algum efeito químico, psicológico, tem uma outra palavra, mas, enfim, psicoativa, alguma substância psicoativa não autorizada pelo governo, se você trouxer de fora do país, que é importar, é tráfico. Se você exportar, mandar do Brasil para fora, é tráfico. Se você remeter para alguém, mesmo dentro do país, é tráfico de drogas. Se você preparar isso, você não foi lá, não colheu, você não está vendendo, mas você está ajudando a organização criminosa a preparar isso aí para venda. É um tráfico. Produzir, aí entra o caso, então, de, por exemplo, quem planta, é tráfico. Fabricar, né? Nem tudo é, por exemplo, só maconha. Às vezes existem muitas drogas que são sintéticas, são feitas em laboratório, é tráfico. Então, com tudo isso aí, olha só, não é só vender. As pessoas pensam que o traficante é apenas aquele que vende a droga, né? A quem adquire também está traficando. Olha só que interessante. Só que, é lógico, tem aqueles que traficam em menor quantidade para uso, e aí depende de como é que a justiça vai entender isso, se ele adquiriu apenas para fins de uso, ou se a quantidade que ele adquiriu, às vezes, pode ser interpretada para fins de tráfico, né? Trazer consigo, guardar, prescrever, no caso do médico que receita um remédio proibido, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é tráfico, né? Entregar para alguém usar, fornecer, mesmo que de graça, né? Fornecer drogas é tráfico de drogas, e isso é punido na forma da nossa lei. E, às vezes, isso vai acontecer também no nosso texto bíblico. Lógico, não a questão do tráfico, mas eu queria te chamar a atenção porque eu dei uma cor, então, aí para cada ação que é considerada tráfico. Eu tenho certeza que você achou isso interessante, que agora você vai observar as leis de uma forma mais minuciosa, procurando saber quais são as ações importantes dentro daquela lei, e eu sei que você também, a partir de agora, a ideia era essa, olhar o texto bíblico, principalmente os mandamentos, com um olhar mais detalhista, mais pausado, para perceber que ações que estão sendo recomendadas ali, tá bom? Bom, isso aqui, esse quadro eu fiz para poder te sugerir uma forma de você organizar as anotações suas a respeito dos mandamentos. Lembre-se você, então, que nós temos 248 mandamentos e 365 proibições. Como é que foi a forma que eu me organizei, então? Eu fiz aí peguei um caderno, né, e dividi ele em 3 colunas. A primeira coluna para poder colocar a ordem do mandamento, né? A segunda coluna maior,
aqui, deixa eu ver se a minha seta aparece aqui, ó. Nesse segundo campo aqui, eu vou descrever a lei e eu vou te mostrar, né? Vou apresentar para você a descrição de cada lei, de cada regra, e, por fim, aqui, o versículo bíblico onde esse mandamento ou proibição está amparado. Eu te sugiro também criar um campinho, deixar umas 2 ou 3 linhas separadas aí embaixo para você escrever as suas observações, para você anotar alguma coisa que eu venha falar e que venha ser do seu interesse. Então, como essa aula é gravada, eu já te sugiro, pausa aí o vídeo, pega um caderno, faz isso no seu caderno e já começa a tomar nota de maneira organizada a respeito dos mandamentos. O que é que eu vou te sugerir também? Dá um trabalho, né? Pega uma régua aí, né? Separa o seu caderno, faça isso aí no seu caderno de maneira organizada, mas eu já te peço para poder fazer tudo de uma vez. Por quê? Quando eu for apresentar os mandamentos ou as proibições, elas não estão na ordem. Então, assim, não é primeiro como tem nesse exemplo aqui, realmente, o Maimônides disse que os primeiros mandamentos têm a ver com os princípios da fé, né? Então, por exemplo, crer em Deus é o mandamento número 1, está lá em Êxodo 20, versículo 2. Mas o segundo mandamento não está no versículo 3, ele está lá em Deuteronômio 6, versículo 4, que é crer que Deus é único, crer na unicidade, crer em um só Deus. Né? Então, você vai fazer o quê? Pega o seu caderno e repete isso que eu fiz aí, que está na sua tela, do 1 até o 248. Diego, mas vai ser página demais. Meu nobre, você é um estudante da Bíblia, então não poupe esforço na construção do seu conhecimento, tá bom? Dedica-se a isso aí. Então, você vai fazer isso para os mandamentos, tá ok? Vai enumerar lá do 1 ao 248. E depois você vai soltar uma página aí, e agora você vai fazer a mesma coisa para as proibições, vai do 1 até o 365, que a numeração repete. O 613 é a soma do 248 com 365, né? Os 248 mandamentos com as 365 proibições. É isso, então, que eu vou pedir para você fazer. Olha aí, ó, as proibições estão na mesma forma, e às vezes até usam o mesmo versículo. Como eu disse para você, muitos versículos que nós temos hoje em dia tem 2 ou 3, podem ter até 3, mais de 2, né, mandamentos dentro desse próprio versículo. Então, no versículo 2, aí, Êxodo 20, versículo 2, a gente acha tanto o mandamento quanto uma proibição. Tá? E nem sempre também, meus irmãos, o mandamento, como eu vou explicar o texto aqui, dar um título para ele, está claramente escrito lá dentro. Mas é uma consequência de você ler o versículo e perceber. Então, se fala que só tem um Deus, você não pode crer em outros deuses. Né? É um mandamento que dá para deduzir facilmente do texto bíblico. Tá bom? Não seria violar o texto bíblico dizer que aquilo é um mandamento ou uma proibição dentro do versículo. Tá bom? Então, só explicar para vocês aqui como é que está dividido, então. O Maimônides ele separa em 18 temas, né, a divisão dos mandamentos. Primeiro, o princípio de fé, um 18, né, que agora, na hora que eu estou apresentando para vocês, ele renumerou tudo como número 1. Mas, enfim, princípios da fé são os primeiros mandamentos, depois, a respeito do amor de Deus, depois, a respeito das épocas. É bom você lembrar que tem coisas relativas ao período da lua nova, ao período a cada ano, quando é que vira o ano, tem coisas relacionadas a determinadas épocas. A respeito das mulheres, existem mandamentos específicos para as mulheres. A respeito de santidade, os votos, tem mandamentos a respeito de votos, sobre sementes, como cultivar a terra, como tratar a terra. Lembro a você, alguns desses mandamentos, acho que eu escrevi isso um pouco mais para frente, só são cumpridos dentro do país de Israel, e digo mais, apenas na vigência da existência do Templo de Jerusalém. Então, atualmente, os judeus estão muito limitados para cumprir as leis. Salvo engano, eles podem cumprir, no máximo, 196 das 613 normas que nós temos descritas dentro do Pentateuco, né, dentro da Torá. Respeito aos votos, né, já comentamos isso aí atrás. A última lá, a respeito do serviço sagrado, que é o que a gente chama de culto, serviço sagrado, sobre os sacrifícios, como eram procedidos os sacrifícios, a respeito do que se levavam os sacrifícios, e eu penso que pode ser um momento pesado da nossa aula, quando a gente for falar de sacrifícios,
mas é importante você perceber o quanto o sacrifício tinha uma colocação central dentro do culto, dentro do serviço sagrado, né? E como é que ele é importante para nós até hoje, tanto que a gente, no Novo Testamento, entende que o último sacrifício necessário foi o de Cristo e resolveu de uma vez por todas a questão da nossa expiação, né? A respeito das purificações, porque as pessoas ficam imundas quando pecam, e tem a questão da purificação. A respeito dos danos, então, nós temos normas de regramento civil. Saiba você que, por exemplo, se você tem uma casa de 2 andares, ou tem um terraço na sua casa, e não põe uma cerca lá em cima, não põe um parapeito, alguém sobe e cai de lá, a culpa é sua, que não se preocupou com a segurança no caso, né, de um israelita que subiu ali e morreu, você tem culpa de sangue. A respeito das aquisições, compra e venda, tem norma para isso tudo. Lembre você que não tinha cartório na época, né? Muitas coisas eram feitas ali realmente na confiança da palavra de um para o outro, alguns rituais que demonstrasse a confiança na palavra um do outro, e o povo de Israel tinha que ter uma lei que impedisse um de passar a perna no outro, porque a natureza ruim está no ser humano, né? O pecado incrustou-se na natureza humana, e isso faz dele um ser pecador e condenado por natureza, né? Naturalmente filho da ira. Vamos encerrando aí a nossa aula, né? De hoje, só para poder te apresentar como a gente vai dividir o assunto. Falam-se ainda sobre as sentenças, né? Eu vou dizer para vocês aí, principalmente, muita gente pensa que o Antigo Testamento, as penalidades são apenas de morte, e não são. E, por fim, aí, como se deve comportar os juízes e como é o funcionamento de um tribunal. Tá bom, meus amados? Eu vou, então, deixar de compartilhar a tela aqui e convidar você para que, na próxima aula, você esteja junto com a gente aí, acompanhando a aula, crescendo na graça, no conhecimento e raciocinando no texto bíblico, né? É certo que Jesus veio para cumprir os mandamentos e não para poder destruí-los. É uma coisa com a qual a gente tem que lidar, né? Ter atenção com relação a isso e sempre voltar-nos a Deus. Uma das funções importantes dos mandamentos é fazer você, dentro do cristianismo nós temos essa visão bem clara, fazer você perceber o quanto você é naturalmente pecador e o quanto você é carente da glória de Deus, tá bom? Então, até o próximo domingo, que Deus te abençoe.